as informações que serão repassadas. Então, para quem não me conhece, eu sou Alice Figueiredo, estou chefe do Departamento de Imunização do Estado. Esses dias a gente tem recebido informações do Ministério da Saúde e temos compartilhado com vocês em tempo hábil, né? Então, o Ministério está chamando a gente para as reuniões extraordinárias, e nós estamos, como Secretaria de Estado, atendendo o chamado do Ministério, para que a gente possa, assim, estar compartilhando também as informações em tempo hábil com vocês. O movimento da imunização está bem dinâmico, as informações, elas estão chegando em pouco tempo, né, em curto espaço de tempo, entre uma estratégia e outra. Essa semana passada, a gente já teve, junto com vocês, para compartilhar um pouco da estratégia de vacinação na escola. Foi pactuado algumas datas, como vocês mesmos já são cientes. Tivemos presente nessa reunião tanto as secretarias municipais e estaduais de saúde, como também as secretarias municipais e estaduais de educação, juntamente com os PSE, da educação e da saúde. Então, antes de a gente falar sobre a nossa temática dessa reunião, que é a estratégia de vacinação contra a influenza 2024, eu quero trazer somente um resumo, né, da última reunião e já destacar que nós recebemos um informe técnico da estratégia de vacinação na escola, já compartilhamos com todos vocês, assim também como a portaria de número 3.288, que fala exatamente sobre o recurso, né? Estabelece um incentivo financeiro de custeio, de caráter excepcional e temporário, para o desenvolvimento da estratégia de vacinação nas escolas, da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e do monitoramento das estratégias de vacinação no Brasil, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2024. Então, é importante que todos nós estejamos lendo esses documentos, porque além da apresentação que foi Gente, tem algum áudio que tá... situada uma data. É Alice, tem algum áudio que tá atrapalhando. Entendeu? Tomando e depois um pouquinho para sair rápido, tá? Entendeu? Eu acho que era o meu. Liberou aí, para mim? Eu tenho essa questão de colocar como mundo. É só uma pesquisa. Ou é isso? É só ele que está ou não aparece. Não sei o que. Eu só falo para ela. Oi, Wesley. Você tem como desligar o seu áudio, por favor? Ok. Desligou? Obrigada. Então, nessas datas que foram pactuadas em relação ao início da estratégia de vacinação da estratégia de vacinação nas escolas, nós pactuamos que o Estado do Maranhão estaria iniciando essa estratégia de vacinação nas escolas a partir do dia 25. Por quê? Porque nós temos aí uma antecipação da campanha de vacinação contra a influenza, que será agora no dia 18. É sobre esse assunto que a gente vai falar.
nós já recebemos as vacinas da influenza, então não tinha como a gente manter essa vacina, né, sobre a guarda da rede de frio estadual e não já dar o start para iniciar a vacinação, sendo que a gente já começou a receber a vacinação, a vacina da gripe no estado. Então, por isso, foi tomada uma decisão, né, a nível de estado, juntamente com as secretarias municipais, da antecipação da campanha de vacinação contra a influenza. Se nós iniciássemos todas as duas ações juntas, seriam ações concomitantes, então a gente decidiu iniciar logo com a campanha de vacinação contra a influenza e semana que vem a gente já inicia aí a estratégia de vacinação nas escolas. Lembrando que tudo que a gente tem repassado de informação através dos informes técnicos, das notas técnicas, é tudo embasado em uma estratégia que o Ministério da Saúde tem realizado juntamente com as secretarias estaduais para que a gente avance nas nossas coberturas vacinais. Então, é importante nós atendermos essas demandas, até porque nós estamos recebendo recursos financeiros para que a gente possa, assim, utilizá-los para que a gente realize aí as nossas ações de vacinação. Dentro dessas informações, nos fizeram a pergunta a respeito do registro, como é que vai ser feito esse registro das doses aplicadas. Então, pessoal, no informe técnico a respeito da estratégia de vacinação nas escolas, o registro de doses de rotina, porque é uma estratégia apenas, não foge de nada do que vocês já fazem diariamente. As salas de vacinas, elas permanecem abertas e a estratégia de vacinação na escola é mais um adicional para que a gente possa, assim, alcançar o nosso público-alvo, que nós sabemos que são crianças e adolescentes menores de 15 anos. Então, os registros das doses de rotinas realizadas nas escolas, elas deverão ser efetuadas já nos nossos sistemas de informação, tanto o ESUS APS, como também no ESUS PEC, né? No PEC e no ESUS, no caso do CDS, o módulo CDS. E também, é claro, para quem não está dentro das unidades, né, do sistema, que está fora do sistema, da APS, da Atenção Primária à Saúde, nós vamos utilizar aí o nosso CPNI. Então, nós temos dois recursos, temos o recurso da portaria 844, que foi a segunda parcela do microplanejamento. Essa portaria, a gente contempla o Estado e os municípios com 100% desse recurso, e, além disso, nós temos a portaria 3.288, o recurso ainda não foi disponibilizado, vai ser disponibilizada em uma parcela única, aonde esse incentivo financeiro de custeio, que trata esta portaria, integra o bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Aí já me perguntaram, Alice, como é que nós podemos utilizar esse recurso? Pessoal, nada que é de equipamentos, ar-condicionado, computador ou notebook, a gente tem como comprar com esse recurso, porque é um recurso, né, financeiro de custeio. Mas, por exemplo, se eu estou precisando de caixas térmicas, de termômetro, de diárias, de alimentação, porque o pessoal vai estar fazendo essas atividades extramuro nas escolas, de contratação de RH, porque meu RH está muito debilitado, de pessoas para me contratar, para melhorar as minhas informações. Então, tudo isso eu posso estar utilizando esse recurso. Inclusive, eu não tenho carro, mas não tem combustível, eu tenho como, né, estar colocando combustível. Então, esse recurso,
ele poderá ser utilizado dentro dessas possibilidades que eu estou comentando aqui com vocês. Então, a gente já temos os 40%, né, que o Ministério, desde o dia 21 de fevereiro, tem disponibilizado, então é bom vocês entrarem em contato, né, com o financeiro da Secretaria, para saber da disposição desse recurso, que aí fecha esse 100% do microplanejamento que poderá ser utilizado para esses fins de estratégia de vacinação nas escolas, e também, é claro, com a estratégia de vacinação contra a influenza. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Lá no final, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai compartilhando a estratégia de vacinação na escola. A gente vai estar também produzindo cards para poder estar fazendo essa divulgação também a nível de estado. É importante que os 217 municípios venham aderir, né, nesse período de um mês, porque nós vamos iniciar no dia 25 de março, estratégia de vacinação nas escolas, e vai até o dia 19 de abril. Então, durante esse período, nós estaremos aí trabalhando com essa dinâmica de estratégia para melhorar as nossas coberturas vacinais. E vocês, ao lerem o informe da estratégia de vacinação na escola, vocês vão observar que nós temos algumas vacinas em razão, né? Porque esta ação, ela visa o quê? Contribuir para a melhoria das coberturas vacinais, em especial para as vacinas de tríplice viral, penta, poliomielite inativada, que é a VIP, a VOP, HPV, a meningo-ACWY e febre amarela, né? Com abordagens voltadas para os ensinos infantil, fundamental e médio. Então, a gente tem as vacinas prioritárias, que serão ofertadas para a administração, né, das mesmas, conforme a faixa etária e o tipo de ensino. Então, lá no informe, isso está muito bem descrito, e nós precisamos aplicar a metodologia que nós já estamos utilizando, que é do microplanejamento, sentar com o nosso comitê, né, do microplanejamento e já trazer as propostas juntamente com os nossos parceiros, para que a gente tenha sucesso aí na adesão, né, da população e, é claro, da melhoria das nossas coberturas vacinais. E tudo isso vai ser acompanhado pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, a gente vai averiguar, né, analisar, monitorar esses dados que são importantes para que a gente venha como é que está o desempenho, veja como é que está o desempenho dos municípios relacionado às suas estratégias. Então, entrando aqui para a gente falar um pouquinho sobre a estratégia de vacinação contra a influenza, esse já é o nosso card, né, da campanha, que é o card da campanha de vacinação contra a influenza. Então, nós temos, vamos disparar já esses cards. Então, falando um pouquinho a respeito da campanha, né, o Ministério da Saúde realizará a campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, no período de 25 de março a 31 de maio. O Ministério disparou também uma nota técnica informando aos estados sobre a antecipação, né, a decisão dos estados em antecipar a campanha de vacinação por conta mesmo das doses que já estão sendo, né, recebidas pelos estados. Então, no Maranhão foi antecipada a campanha de vacinação contra a influenza, que ocorrerá no período de 18 de março a 31 de maio. Então, 2 rotas já estão sendo realizadas, né, com o recebimento dessas vacinas. Muitas regionais já receberam a vacina da influenza e já está aí com seu cronograma para poder fazer a distribuição
das vacinas aos municípios. Então, tanto a vacina como os insumos já estão sendo disponibilizados por esta secretaria para que os municípios já estejam fazendo as suas programações. Então, a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza, possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. A metodologia que nós já estamos nos apropriando ainda mais em relação às estratégias é o microplanejamento, que foi apresentado pelo Ministério da Saúde ao longo do ano de 2023, e o Estado, junto com vocês, para que seja permanente, né, nas ações de vacinação dos municípios, tanto em campanhas quanto na rotina de vacinação. Então, é através do microplanejamento, através dessa metodologia, nós podemos traçar a realidade, né, local do nosso território no que se diz respeito à nossa população. Então, não tem como nós darmos uma estratégia de vacinação em favor de um público-alvo se antes fazer esse planejamento através dos dados. E os dados, eles são importantes. Por quê? Porque a partir dessa população, eu poderei traçar o meu planejamento e buscar as parcerias necessárias para que eu tenha um alcance aí do que é proposto. Então, nós temos metas, e vocês conhecem as metas que são preconizadas, mínimas, né, que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, crianças menores de 1 ano, crianças de 1 ano de idade, vacinação de HPV, de ACWY. Então, todas essas metas, elas são parâmetros para que a gente possa, a partir de então, planejar, programar a ação e executá-la. E aí sim a gente tem o produto que a gente, desde o início, já colocamos aí diante dos nossos pares, né, diante das pessoas que poderão nos ajudar. Então, o microplanejamento, ele veio para nos ajudar nessa sistematização, nesta organização e a gente alcançar o nosso público-alvo. Então, a gente sabe que a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar, né, pandemias. Então, nós temos uma vacina que protege contra esse vírus, que é também, né, perigoso e que afeta principalmente as nossas crianças menores de 5 anos de idade. Então, a vigilância da influenza, da Covid-19, dos outros vírus respiratórios de importância em saúde pública no Brasil é feita de forma sintomática, sendo composta pela vigilância sentinela, né, de síndrome gripal, e pela vigilância universal da síndrome respiratória aguda grave em pacientes hospitalizados ou que evoluíram para óbito. E como é que se dá essa operacionalização da vacina contra a influenza em 2024? Qual é o objetivo? Reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para a vacinação. E qual vai ser o período, né, da vacinação contra a influenza? A campanha ela ocorrerá no período de 18 de março a 31 de maio, no estado do Maranhão, e nós sugerimos aos municípios a realização do dia D de divulgação e mobilização nacional, que será no dia 13 de abril de 2024. Então, nós startamos a campanha
no estado do Maranhão a partir do dia 18. Então, seria interessante os municípios fazerem um chamamento, uma mobilização, uma abertura dentro do seu município, convocando a população a comparecer e já startando no seu município que nós já temos vacinas para atender a nossa população. Nós apenas estamos começando, não recebemos 100%, né, das vacinas, nós temos mais de 2.300.000 pessoas para vacinar do público-alvo no estado do Maranhão, mas já recebemos em torno de 630 mil doses da vacina. Então, não escalonamos os públicos-alvos, a vacina que vocês receberem são para todos os grupos, né, da população-alvo da campanha contra a influenza. Então, nós temos aqui o início no dia 18 de março, a campanha vai até o 31 de maio, e nós estamos aí sugerindo para os municípios a realização do dia D, de divulgação e mobilização nacional, no dia 13 de abril de 2024. Então, os grupos prioritários a serem vacinados, para quem já vem, né, trabalhando anos, né, na imunização, um dos grupos vai ser de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, todas as crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina influenza sazonal em anos anteriores, devem receber apenas uma dose em 2024. E para a população indígena e pessoas com comorbidade, a vacinação será indicada para as crianças de 6 meses a menores de 9 anos de idade. Aqui a gente traz uma atenção que deve ser considerado esquema de 2 doses para crianças de 6 meses a menores de 9 anos de idade, que serão vacinadas pela primeira vez, ou seja, são primovacinadas, devendo-se agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira dose. O outro grupo são as gestantes, como apresentam maior risco de doenças graves e complicações causadas pela influenza, podem ser vacinadas em qualquer idade gestacional. Para este grupo, não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional, sendo suficiente para a vacinação a informação sobre seu estado de gravidez. As puérperas serão consideradas aquelas no período até 45 dias após o parto. Para isso, deverão apresentar documento que comprove o puerpério, que seria certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros, durante o período de vacinação. Pessoas em situações de rua. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situações de rua deverão receber a vacina influenza, todas as pessoas que se encontram nessa situação. É claro que todos os municípios, eles receberam, e nós enviamos também por e-mail, a população. Então, o Ministério da Saúde, ele disponibilizou este documento, né, que é a tabela, né, com a população descrita, da população-alvo para o estado do Maranhão, e a gente já disponibilizou para vocês. Então, pessoas em situação de rua deverão receber a vacina da influenza, idosos com 60 anos mais de idade deverão receber a influenza, mediante a apresentação de documento que comprove a idade. Povos indígenas, todos os povos indígenas aldeados a partir de 6 meses de idade, atendido, né, sob o subsistema de atenção à saúde indígena, são incluídos também os indígenas que residem em terras e agrupamentos não homologados e indígenas que vivendo fora de terras indígenas. Então, nós temos regiões dentro do nosso estado
onde os indígenas eles vivem fora das terras indígenas. Então, a gente precisa ofertar a vacina e garantir a esta população o recebimento da mesma. Professores do ensino básico e superior deverão receber a vacina mediante a apresentação de documento que comprove sua vinculação ativa como professor. Então, todos os professores das escolas de ensino básico, tanto creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, e o EJA, além do curso superior e de caráter público e privado. Então, todos esses professores serão contemplados. Trabalhador da saúde, todos os trabalhadores da saúde, dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade. Então, aqui a gente traz alguma atenção para trazer o demonstrativo, né, desses trabalhadores da saúde. Profissionais das forças de segurança e salvamento deverão receber a vacina influenza mediante a apresentação de documento que comprove a vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento. Aí aqui estão, que integram este grupo, são os policiais federais, militares, civis e rodoviários, além dos bombeiros militares e civis, e também os guardas municipais. Profissionais das Forças Armadas, que deverão também receber a vacina mediante a comprovação de sua vinculação ativa ao serviço das Forças Armadas. Então, integram este grupo membros ativos das Forças Armadas, tanto Marinha, Exército e Aeronáutica. Pessoas com doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade. Então, a gente tem aqui o quadro 1. Todas essas informações, pessoal, está no informe técnico, que já foi disponibilizado também por e-mail. Então, a gente trouxe a título mesmo de informação todos os grupos que estão e pertencem que estão dentro da operacionalização da vacina contra a influenza. Então, aqui estão as categorias de risco clínico, as indicações para vacinação contra a influenza em 2024, exatamente para esse público que possui, né, que tem aí comorbidades. Então, tem as doenças respiratórias crônicas, as indicações, as cardíacas, renal crônico. Então, aqui já vem todas as descrições para vocês. Então, a vacinação desse grupo deve ser realizada em todos os serviços de vacinação da rede pública de saúde. E os pacientes atendidos na rede privada ou conveniada deverão seguir as mesmas orientações anteriormente referidas. Os demais grupos são os caminhoneiros, e os caminhoneiros, eles deverão receber também a vacina da influenza. Eles precisam comprovar o exercício, né, efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas, né, o caminhoneiro. E os que integram este grupo são motoristas de transporte rodoviário de cargas, que já estão definidos em lei, que trata da regulamentação da profissão de motorista. Outro grupo, pessoas com deficiência permanente, serão considerados indivíduos com deficiência permanente, aqueles que apresentam uma ou mais das seguintes limitações. Então, aqui tem as limitações que a gente precisa, ao atender o público, averiguar, e no ato da vacinação, considerar também a deficiência autodeclarada. Trabalhadores portuários também deverão receber a vacina contra a influenza, mediante a apresentação de um documento que comprove, né, o exercício efetivo da função, e que integram este grupo é qualquer trabalhador portuário, incluindo funcionários da área administrativa. A população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas. Então, todos os municípios que têm esta população, não são todos do nosso estado, vão estar, né, recebendo vacinas para atender esse público também. Então, quais são as metas?
é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação contra a influenza. A novidade aqui é que dentro desses grupos nós temos as crianças, as gestantes e puérperas, os idosos com 60 anos e mais e povos indígenas. Os demais grupos, pessoal, prioritários, considerando a indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos, não é possível definir meta de cobertura vacinal. Então, vocês observem que os professores que estavam no ano passado como grupos prioritários para que a gente alcance, né, a cobertura, a meta de pelo menos 90%, ele não está. Assim também como os trabalhadores da saúde. Mas hoje houve uma divergência na informação do próprio informe técnico e que nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde, porque em outra informação os trabalhadores e os professores estão inseridos. Então, nós estamos aguardando essa informação, se vão permanecer apenas as crianças gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, e povos indígenas, para título de cálculo de cobertura vacinal. Os demais, por não, né, pela indisponibilidade de denominadores, não é possível definir meta de cobertura vacinal e, por isso, serão disponibilizados o quê? Os dados de doses administradas durante a campanha. Então, nós temos uma estimativa de pessoas a serem vacinadas contra a influenza no estado do Maranhão, que é de aproximadamente 2.340.939 pessoas. No entanto, sabe-se que existem grupos que não apresentam denominadores definidos, o que pode levar à sobreposição da população em diferentes categorias de modo simultâneo, como observado em campanhas anteriores. Então, alguns municípios já estão em contato conosco, falando, né, das suas populações, e nós já estamos orientando para que ninguém tenha prejuízo no que se diz respeito às coberturas vacinais. A influenza e a Covid, elas continuam sendo, né, as ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para também atualizar a situação vacinal para a Covid-19 nos grupos elegíveis. Então, as nossas coberturas em relação à Covid-19, ela está muito aquém do que está preconizado pelo Ministério. Então, é uma oportunidade também para atualização. Então, aqui, a título de informação, a gente traz a estimativa de pessoas serem vacinadas segundo o grupo prioritário para a vacinação contra a influenza no Maranhão. Nós temos um total de 2.349.939 pessoas. Então, todos os grupos elegíveis para esse primeiro momento de campanha de vacinação contra a influenza, nós temos aí este público para poder ser vacinado no nosso estado. Então, observem que o grupo, né, das crianças de 6 meses a menores de 6 anos é um grupo muito grande. Outro grupo também muito grande são as pessoas de 60 anos mais, e a gente também observa um grupo muito grande que são das pessoas com deficiências permanentes. Então, nós temos aí grupos importantes a serem vacinados, lembrando que nós temos, para alcançar a cobertura vacinal, criança de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas de 60 anos mais, gestantes puérperas e a população, os povos indígenas. Tá, então, falando um pouquinho da vacina, a nossa vacina influenza, ela é trivalente, conforme a instrução normativa número 261, de 25 de outubro de 2023, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as vacinas influenza trivalentes, utilizadas no Brasil a partir de 2024, deverão apresentar 3 tipos de cepas
de vírus em combinação. Então a gente tem a cepa A, né, que é H1N1, a cepa A, H3N2, e temos também a cepa B, que já é da linhagem V, Victoria. Então, essa é a formulação, né, das vacinas da influenza trivalente que está disponível, que serão utilizadas no Brasil a partir que foi disponibilizada para a gente no Brasil desde fevereiro e para o estado do Maranhão a partir de março. Então, a vacina influenza é fragmentada e inativada, é uma suspensão injetável composta por diferentes cepas de vírus misovírus, influenza inativados, fragmentados e purificados. As especificações da vacina influenza que será utilizada na estratégia de vacinação contra a influenza nas regiões norte, centro-oeste, sudoeste são descritas a seguir. Então, aqui está estas formulações, o laboratório continua sendo o Instituto Butantan. A indicação de uso, nós temos aí uma imunização ativa contra a influenza, causada pelos tipos A e B de vírus influenza contido nessa vacina para indivíduos do grupos prioritários a partir de 6 meses de idade. A suspensão é injetável, o frasco é ampola com 10 doses de 0,5 ml e a administração, a via de administração é intramuscular ou subcutânea profunda em alguns casos específicos. Então, aqui está toda a composição, tanto por dose de 0,5 ml e também a composição por dose de 0,25. Tem algumas contraindicações, né? Nós sabemos que crianças menores de 6 meses de idade, a vacina está contraindicada. Não deve ser administrada em indivíduos com história de reação alérgica grave às proteínas do ovo, então, ovo, produtos do ovo, as proteínas da galinha, qualquer componente da vacina, ou seja, como definido na composição, incluindo os resíduos de fabricação, ou após a administração prévia dessa vacina, ou de outra vacina contendo aí os mesmos componentes. Quando a gente vem falando em relação a esta contraindicação, em relação às pessoas que com história, né, de alergia à proteína do ovo, né, existem evidências, pessoal, que demonstram boa tolerância à vacina da influenza, indicando que a vacina ela seja administrada em pessoas com qualquer grau de severidade, desde a alergia, desde que atendida essas pessoas que têm essa alergia, né, à proteína do ovo, as especificações de cada caso. Então, sempre as pessoas estão perguntando para a gente, o que a gente faz, né? Então, no caso, em pessoas que, após a ingestão de ovo, apresentam alguma urticária, administrar a vacina da influenza sem necessidade de qualquer cuidado especial. Em pessoas que, após a ingestão de ovo, apresentam outros sinais mais graves, tipo de anafilaxia, angiodema, desconforto respiratório, vômitos repetitivos, a indicação é administrar a vacina da influenza em ambiente adequado para tratar essas manifestações alérgicas graves. No caso, seria um atendimento, né, de urgência e emergência, e preferencialmente sob supervisão médica. Então, no momento de avaliar o risco e o benefício da vacina, por conta da exposição dessa pessoa que tem história de alergia à proteína do ovo, é claro que tudo isso tem que passar pelo médico assistente para poder indicar essa vacinação. E a ordem de como vai ser realizada a vacina. Então, são precauções que têm que ser compartilhadas com a pessoa que vai receber a vacina e decidida igualmente
com a área técnica e, é claro, o profissional médico. Então, nós temos o prazo de validade e conservação, que são 12 meses a partir da data de fabricação. Se conservada na temperatura entre +2 e +8 graus Celsius, não pode congelar essa vacina. A utilização após a abertura do frasco são 7 dias, desde que mantida em condições assépticas, e na temperatura de +2 e +8, e a temperatura de armazenamento também entre +2 a +8. Aqui nós temos algumas recomendações de transporte, né, e armazenamento. O transporte requer o uso de caixas térmicas, especialmente designadas para a conservação de vacinas, possuindo qualificação térmica que assegura a homogeneidade térmica interna. A temperatura recomendada para o transporte e o armazenamento cita-se entre +2 e +8 graus Celsius, sendo essencial registrar a temperatura na expedição e no momento do recebimento de cada caixa. Ao longo de todo o percurso, é imperativo realizar o monitoramento contínuo da temperatura, preferencialmente através de datalogs ou mesmo, né, das nossas termômetros, que permitem a geração de relatórios eletrônicos. No caso, o datalog, eles nos permite essa geração de relatórios eletrônicos. O monitoramento e o controle de temperatura durante o transporte e a armazenagem devem ser registrados. Então, aqui a gente salienta-se a importância da elaboração dos planos de contingência para preservar as vacinas em caso de exposição a temperaturas fora das recomendadas. Ressalta-se que tais precauções são essenciais para garantir a integridade e eficácia das vacinas, assegurando que sejam armazenadas e transportadas obedecendo aos parâmetros adequados. Tudo isso, as recomendações de transporte, de armazenamento, é importantíssimo por conta da nossa cadeia de frio. Então, tratar desse processo de trabalho é uma temática e uma obrigatoriedade do profissional de saúde, principalmente os que estão ali trabalhando na rede de frio. Então, geralmente, o pessoal que trabalha na rede de frio, ele prepara essa vacina para poder dispensá-la, no caso, né, ou o transporte, para poder essa vacina chegar até a disposição final, que no caso é a sala de vacina. Então, é importante nós mantermos essa cadeia de frio intacta, desde que da saída e do recebimento dessa vacina do Ministério ao Estado, do Estado às regionais e das regionais aos municípios, até chegar à pessoa que vai ser vacinada. Então, essa integridade da temperatura, de manter essa temperatura, de levarmos a sério todas as condutas que são necessárias para que a eficácia dessa vacina, ela não seja, de maneira nenhuma, ela venha perder essa eficácia, a gente precisa fazer o que é necessário, o que é preconizado e que está no manual de rede de frio. Inclusive, quando a gente faz esse monitoramento das temperaturas, incluir os finais de semana e também os feriados. Então, são estratégias que as secretarias municipais, juntamente, né, com a coordenação de imunização, podem estar articulando para poder a gente ter aí integridade nesta manutenção
da temperatura recomendada, né? Tanto para o transporte como para o armazenamento. Eu não poderia deixar também de falar a respeito de nós fazermos, todas as vezes que forem necessária, a ambientalização desses nossos gelox antes de preparar a nossa caixa térmica, para que a gente possa, assim, já entregar para as nossas equipes, saindo de rede de frio para a estratégia saúde da família, e a estratégia saúde da família mantendo o padrão dessa temperatura. É necessário a gente abrir esse parênteses para falar a respeito do monitoramento de temperatura das nossas vacinas. O esquema de vacinação e a recomendação da vacina em crianças são definidos com base na idade, no momento da primeira dose da vacina da influenza e no número de doses de vacina recebida em temporadas anteriores, pelo menos uma dose. E a vacinação está indicada para toda a população indígena a partir de 6 meses de idade, com atenção para o esquema descrito a seguir. Então, aqui é o demonstrativo do esquema vacinal para, né, influenza por idade, número de doses, volume por dose e intervalo entre as doses em 2024. Então, a gente vem aqui com a idade de criança de 6 meses a 2 anos de idade, 1 ou 2 doses. O volume por dose é 0,25, o intervalo mínimo é de 4 semanas entre as mesas. Na operacionalização, né, operacionalmente, 30 dias após receber a primeira dose. Então, deverão ser aplicadas 2 doses para as crianças vacinadas pela primeira vez, tá bom? E crianças de 3 anos, de 3 a 8 anos de idade, 1 ou 2 doses. O volume da dose, ela já muda, é 0,5, o intervalo mínimo é de 4 semanas, operacionalmente, 30 dias após receber a primeira dose. Deverão ser aplicadas 2 doses para crianças vacinadas pela primeira vez. E pessoas a partir de 9 anos de idade, dose única, 0,5. Então, a gente torna a falar que as crianças menores de 9 anos de idade, primovacinadas, que estão se vacinando pela primeira vez, deverão receber 2 doses da vacina influenza com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, e, é claro, respeitando o volume por dose, no caso, observando a faixa etária. Na reunião, minha irmã. Da saúde. Pessoal, eu vou passar nesse momento para Thalita estar dando continuidade. Logo depois da Thalita, a gente já está terminando. O Silvio entra para falar sobre o sistema de informação e a gente abre aí para as perguntas. Obrigada. Olá, boa tarde. Oi, Alas? boa tarde. Boa tarde. É Marcela de Barreirinhas. Não, boa tarde. Aqui é a Thalita, né? Estou trabalhando no departamento de imunização, acredito que muitos de vocês já me conhecem. Eu vou dar continuidade na apresentação sobre a campanha contra a influenza. E como a Alice disse, eu vou terminar a apresentação, Silvia vai falar um pouquinho com vocês sobre o sistema, e aí só após a gente abre para as perguntas. Tá bem? A gente fica combinado assim. Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a administração simultânea da vacina influenza com outras vacinas ou medicamentos. Então, a vacina da influenza ela pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do calendário nacional de vacinação e também com outros medicamentos, né? Podendo sempre
procedendo à administração com seringas, agulhas em diferentes locais anatômicos distintos. Como a gente sabe, de acordo, cada vacina tem um local de referência para administração. No entanto, eu quero chamar a atenção em relação a essa questão da vacinação concomitante, que a gente está com a introdução da vacina da dengue no calendário de vacinação, tiveram 3 casos possíveis de eventos adversos relacionados com anafilaxia. Então, o Ministério ainda não foi comprovado se esses casos de anafilaxia estão relacionados à vacinação, à vacina contra a dengue, né? Mas a maioria dos casos estava relacionados com vacina concomitante com a da influenza. Então, só por uma questão de segurança, enquanto não se tem uma resposta definitiva, o Ministério da Saúde, ele, apesar da vacina contra a influenza poder ser administrada concomitante a outras vacinas, em relação à vacina da dengue, a orientação é que ela seja administrada 24 horas após a vacina da dengue. Por exemplo, se a criança fez influenza, só depois de 24 horas ela vai fazer dengue, e vice-versa, né? E as vacinas de vírus atenuados, elas podem ser administradas até após 30 dias da vacinação contra a dengue. Então, é importante a gente estar atento a essa especificação em relação a essa administração simultânea da vacina da influenza e a vacina da dengue. Já os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia, ele pode reduzir ou anular a resposta imunológica. Esse fenômeno não se aplica aos corticoides utilizados na terapêutica de reposição. Em tratamentos sistêmicos de curto prazo, menos de 2 semanas, ou por outras vias de administração que não causem imunossupressão. Isso aqui também é um alerta, né, que a gente deve prestar muita atenção em relação a essa vacinação simultânea, é que os doadores de sangue, de acordo com a Anvisa, os candidatos elegíveis à doação que tiverem sido vacinados contra a influenza, eles devem ser considerados inaptos temporariamente pelo período de 48 horas após a vacinação. Então, para doar sangue, após a vacinação, só depois de 48 horas. A detecção de anticorpos protetores, ela pode se dar de 2 a 3 semanas após a vacinação, e ela apresenta geralmente uma duração de 6 a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 ou 6 semanas, levando em consideração os idosos, né, que os níveis de anticorpos eles podem ser menores, como na questão fisiológica. Os níveis começam a declinar com o tempo e apresentam aproximadamente 2 vezes menores após 6 meses da vacinação em relação aos picos obtidos no pico máximo, podendo ser reduzidos mais rapidamente em alguns grupos populacionais, como indivíduos institucionalizados, doentes renais, entre outros. Isso aqui é para a gente perceber, né, porque a gente tem esse intervalo, porque que a vacina da influenza ela é aplicada anualmente. Então, porque a gente tem esse pico, ela tem essa duração de 6 a 12 meses, e aí justifica o fato dela ser anual. E a proteção conferida pela vacinação, ela é de aproximadamente 1 ano, e aí, como eu disse, o motivo pelo qual ela é feita anualmente. As precauções que nós devemos ter em relação a doenças febris agudas, moderadas ou graves, sempre se recomenda adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Levar em consideração o histórico de alergia ao ovo, né? Então, pessoas que após a ingestão de ovo apresentarem apenas urticárias, pode administrar influenza sem necessidade de cuidados especiais. Já pessoas que após a ingestão de ovo apresentaram quaisquer outros sinais de anafilaxia, né, como angiodema, desconforto respiratório ou vômitos repetidos, a vacina ela pode ser administrada desde que em ambiente adequado para tratar as manifestações alérgicas, tendo disponibilização, né, de atendimento de urgência e emergência,
E a vacinação deve ser aplicada sob supervisão médica preferencialmente. Isso para caso, né, pessoas que tiveram sinais mais graves, caso ela tenha, de fato, um efeito adverso maior, tem atendimento ali pronto. É uma questão de segurança. E em caso de ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, no período de até 30 dias após o recebimento da dose anterior. Então, recomenda-se fazer a realização da avaliação médica criteriosa sobre o benefício, levando sempre o critério, né? Benefício-risco da vacina antes da administração de uma nova dose. As contraindicações da vacina contra a influenza são a administração da vacina influenza em crianças menores de 6 meses de idade, a administração da vacina da influenza em pessoas com história de anafilaxia grave após doses anteriores, e em casos selecionados, deve sempre considerar o risco e o benefício de acordo com a situação epidemiológica e encaminhar para uma avaliação especializada. Em relação aos ESAVs, aos eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização, as vacinas da influenza sazonais, elas têm um perfil de segurança excelente e são bem toleradas e são constituídas por vírus inativados, fracionados e purificados. Portanto, não contêm vírus vivos e não causam a doença. Tanto é que a gente realmente tem uma boa adesão à campanha, geralmente a gente tem uma boa adesão à campanha de vacinação contra a influenza, né? No entanto, os ESAVs, eles podem ocorrer, sendo a grande maioria deles não graves e autolimitados. E muito raramente eles podem ser graves, necessitando de assistência de saúde. Vou relembrar só a questão da vacinação simultânea, da vacina da influenza e a vacina da dengue, que a gente deve levar em consideração em relação aos ESAVs também. Então, o que pode acontecer? Manifestações locais, como dor no local da injeção, eritema, induração, são os mais comuns e ocorrem de 15% a 20% dos pacientes, sendo benignas, autolimitadas e geralmente resolvidas em 48 horas. As manifestações sistêmicas, elas também são benignas, também são autolimitadas, pode ocorrer febre, mal-estar, mialgia, que podem começar de 6 a 12 horas após a vacinação e persistir por 1 a 2 dias, sendo notificadas em menos de 10% dos vacinados. Essas manifestações são mais frequentes em pessoas que não tiveram contato anterior com o antígeno da vacina, e a vacinação ela não agrava os sintomas de um paciente asmático, nem induz sintomas respiratórios. As reações de hipersensibilidade podem ser as reações anafiláticas de hipersensibilidade do tipo 1, que elas são extremamente raras e podem estar associadas a qualquer componente da vacina, e manifestações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré. Ela raramente acontece, geralmente os sintomas aparecem de 1 a 21 dias, e no máximo até 6 semanas da administração da vacina. É importante citar que o próprio vírus da influenza, ele pode desencadear a síndrome de Guillain-Barré, e que a frequência ela é, na verdade, de um caso por 1 milhão de doses administradas. Então, só para a gente ter uma ideia que ela pode acontecer, mas realmente ela é muito rara. E essa frequência ela é encontrada em alguns estudos e é muito menor que o risco de complicações da influenza que podem ser prevenidas com a imunização. E para fins de vigilância epidemiológica, a ocorrência coincidente de outras doenças neurológicas de natureza inflamatória ou de desmielizante, tais como encefalite aguda, disseminada, neurite óptica, mielite transversa, no período de 1 dia a 6 semanas a vacinação, devem ser notificadas e investigadas. Notificar e investigar todos os casos suspeitos de eventos adversos graves, raros, inusitados e erros de imunização, né, programáticos no sistema de registro SUS notifica. Então, a gente tem aqui o site, vocês já conhecem, né, o site do SUS Notifica, para casos graves de
eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Em relação ao gerenciamento de riscos provenientes da vacinação, a gente tem a resolução da diretoria colegiada, né, RDC 222, de março de 2018, que dispõe sobre regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, isso é uma coisa que a gente também já tem bastante contato, né, principalmente pelo convívio, contato com as salas de vacina. E a resolução do CONAMA, número 358, de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e dispensação final dos resíduos dos serviços de saúde. Então, isso é uma coisa que, inclusive, é cobrado pela vigilância sanitária, né, quando a gente vai tirar o registro aí das salas de vacina, da unidade básica de saúde. A gente tem outra, RDC, que é a RDC 197, de dezembro de 2017, que foi publicada no Diário Oficial da União, com o número 248, em dezembro de 2017, e aí a ela compete aos serviços de vacinação registrar as informações referentes às vacinas no sistema de informação definidos pelo Ministério da Saúde. E também tem o decreto número 78.231, de agosto de 1976, né, regulamentada pela Lei 6.259, de outubro de 1975, que vai dispor sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica e o Programa Nacional de Imunizações, e a transferência pelos estabelecimentos das informações sobre vacinação ao Ministério da Saúde. Sobre essa questão de registro, né, nos sistemas de informação, daqui a pouco o Silvio vai entrar para falar com vocês e detalhar como será, porque esse ano nós teremos diferenças em relação aos registros da vacina contra a influenza da campanha do ano passado. E aí, é o que a gente vai tocar, vai conversar com vocês, vai trazer sempre a importância do microplanejamento. Porque o microplanejamento, ele não foi, como a Alice também já falou para vocês hoje, falou com vocês hoje, o microplanejamento, ele não foi uma atividade que aconteceu em um momento específico no ano passado. O microplanejamento, ele é a metodologia que deve ser utilizada de forma contínua para as ações de vacinação. E aí, nada melhor que os resultados para confirmar, né, para dizer que esse método ele realmente é eficiente. Então, a gente já viu na reunião passada que depois que a gente começou a aplicar o microplanejamento, a gente teve um aumento das coberturas vacinais no Maranhão. Então, todas as das atividades relacionadas com microplanejamento, que tem como objetivo fortalecer a gestão do PNI em todos os seus componentes e as atividades de vacinação, tanto intra como extramuro, por meio da implementação do processo de microplanejamento e formação de profissionais que atuam nas áreas relacionadas com a imunização, vigilância epidemiológica, atenção primária à saúde, laboratório de saúde pública e saúde indígena. Porque lá, quando a gente, inclusive, estava fazendo as oficinas do microplanejamento, uma das questões colocadas é a formação contínua dos profissionais de saúde. Por isso, sempre a gente também vai ficar falando em relação à formação, né, dos profissionais. Lembrando que o microplanejamento ele é dividido em 4 etapas, em que a etapa 1 a gente faz análise da situação de saúde, a etapa 2 a gente faz o planejamento e a programação das atividades, na etapa 3 a gente já entra com segmento, e aí entra com supervisão, para saber como estão sendo realizadas as atividades, e a quarta e última etapa é a avaliação e o monitoramento. Porque, inclusive, o microplanejamento ele é aberto para que essas atividades elas sejam pensadas de formas diferentes, em momentos diferentes, de acordo se elas estão sendo efetivas ou não. Por isso a importância de sempre monitorar e fazer a avaliação das etapas e das atividades que estão sendo realizadas.
Na etapa 1, isso aqui eu vou fazer vocês lembrarem, né, das planilhas, que eu sei que todo mundo lembra, porque foi realmente trabalhoso preencher todas aquelas planilhas, principalmente para fazer o relatório final. Então, a gente tem na etapa 1 as análises de informações, a gente vai ter a população-alvo estimada, tanto é que lá no início da apresentação a Alice trouxe para vocês, né, a população estimada especificamente para a campanha contra a influenza, a priorização da área de risco, a realização, né, ou confecção dos mapas ou croquis setorizados, para facilitar o conhecimento do território, da unidade de saúde, e levar em consideração também os indicadores de vacinação. Na etapa 2, a gente faz a identificação da população local nas áreas de abrangência da unidade, faz a estimativa da meta população a ser vacinada de acordo com o tipo de ação, faz a realização do levantamento das necessidades para desenvolver as atividades, as ações de vacinação, faz a elaboração de um plano de trabalho para as ações extramuros. Isso é importante, né? E pensando que nós estamos aqui no Maranhão no período chuvoso, então as ações extramuros, elas requerem um cuidado maior pela dificuldade de acesso a algumas localidades. E também a gente desenvolve ações de comunicação e educação em saúde, tanto para os profissionais de saúde, quanto para a população em geral. Aí a gente já tem um exemplo dessa comunicação em saúde, os cards, eles já foram confeccionados, a gente já consegue distribuir, né, fazer a divulgação através dos cards realizados, confeccionados pelo Estado do Maranhão. Na etapa 3, com monitoramento e supervisão, no monitoramento se faz a gestão e supervisão das atividades executadas e que estão em execução. E a supervisão, a gente faz o acompanhamento das ações de vacinação, faz análise e avaliação do desenvolvimento das atividades e dos resultados alcançados. E aí, por fim, no processo de avaliação e monitoramento, a gente fala da etapa 4, mas a etapa 4, ela é realizada durante todo o processo. Então, a avaliação e monitoramento, ele está presente na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3, só que a gente sistematiza ela numa etapa 4, que é quando a gente traz os resultados, né, finais. Então, apesar dela ser colocada como etapa final, ela está permeando todas as etapas anteriores do microplanejamento. Então, é nessa etapa que cada localidade irá monitorar e avaliar todo o processo no qual ocorre a consolidação e a sistematização dos resultados alcançados, com base na confecção de relatórios de evidências e em documentos com análise realizadas, como, por exemplo, relatório de apresentação dos indicadores de vacinação. Então, aqui estão os cards, né, que já são utilizados, já estão prontos para divulgação da campanha contra a influenza aqui no estado do Maranhão. Eu achei que ficou super bonito. Ficou lindo, né? Ficou mais linda, né? Não, só tem 3. Ficou lindo, bem. Os cards, vai informando, né? Os principais públicos para a campanha de vacinação. Então, já começamos a campanha com a questão da divulgação dos cards. E por hora é isso. Agora eu vou passar para o Silvio, que ele vai dar continuidade na apresentação, falando para a gente sobre o sistema de informação e como ele vai ser realizado, o registro vai ser realizado esse ano. Já? Uhum. Bota um mudo aí.
Boa tarde, pessoal. Aqui quem lhes fala é o Silvio Nogueira, né? Conhecido de muitos, suporte há um certo tempo do sistema de informação aqui do Departamento de Imunização. Aí, nesse momento, né, a gente vai falar mais uma vez como será, né, o registro, né, dessa campanha de influenza. A partir desse ano, né, tem uma novidade que já tem acontecido há um certo tempo, né? Só que ficaram empurrando e viram o sucesso da campanha de vacinação contra a Covid, né, da forma nominal, e né, o registro nominal dessa campanha, né, a partir, né, desse mês, né, que foi antecipada no sistema de informação, CPNI, né, como de costume, é o sistema oficial para o registro dessas doses. Aí vamos apresentar aqui uns slides mostrando como será realizado esse registro. Bom, o registro das doses aplicadas, né, na estratégia será nominal, né, através, né, do novo CPNI, como todos já conhecemos, através, né, da busca do cidadão, né, que vai receber a vacina, no caso, o grupo prioritário, né, seja CPF ou Cartão Nacional do SUS. Precisa do cidadão para, assim, estar preenchendo os dados da dose e realizando o registro da vacina. Lembrando que o perfil, né, que os municípios já utilizam para registro das doses da Covid, né, o perfil será o mesmo, né, que é o operador estabelecimento de saúde campanha. Caso vocês, um novo usuário, pretenda, né, fazer digitação durante esse período, terá que solicitar, né, lá no ambiente do SCPA, que é o Sistema de Cadastro para Emissão de Acesso, né, fazer o cadastro, pedir o perfil de digitação e aquele perfil também de correção, que é o gestor de estabelecimento. Então, na maioria dos casos, não haverá necessidade de cadastro ou solicitação de novos serviços, porque o processo de entrada de dados, digitação das doses, movimento de imunobiológico, cadastro de vacinador, estabelecimento de saúde, são os mesmos perfis já utilizados para a campanha da Covid. E o banner já está disponível, né, para digitação lá no site, esse banner azul, para iniciar o registro das doses aplicadas contra a influenza. Aqui é a tela, né, que é a apresentação, como vai mostrar para vocês, os campos que são necessários, né, para o preenchimento correto aqui da dose, que é o lote, né, tem a dose, vamos selecionar o vacinador, a data de vacinação, o aprazamento, né, e questão do grupo, né, categoria e o grupo, que já foi apresentado anteriormente aí, os grupos que serão prioritários, né, nessa campanha. E o registro, como eu já falei, né, será nominal, né, com apresentação, né, do CNS ou CPF, nas unidades básicas de saúde, né, para receber a vacinação. Esses dados serão enviados, né, à RNDS, né, e disponibilizados nos relatórios para uso de profissionais e gestores, né, aplicadas, né, como já acontece, tanto de rotina e campanha. Então, a influência também vai estar aparecendo lá na caderneta, né, no certificado de vacinação lá do BioSUR Digital. Aí essa tabela aqui mostra os tipos de vacinas utilizadas na campanha e para ser dados, aqui na tabela mostra que a vacina influenza, né, é a tetravalente. Aí mostra aqui o código dela, o tipo de dose, né, D1, D2, dose única. No caso, estabelecimento de saúde com sistemas próprios. Em relação a essa questão, né, a grande maioria não utiliza sistema próprio no estado, né, não equivale nem a 1%, né, de estabelecimentos de saúde que chegam a utilizar sistemas próprios. As salas de vacinas que utilizam sistemas próprios também podem utilizar o novo CPNI,
para registro da sua vacinação. Porém, caso optem por utilizar o seu próprio sistema, deverá seguir o modelo de informação de integração com a RNDS. No caso, o sistema tem que estar integrado à RNDS para contabilizar lá para os relatórios de cobertura vacinal. Aí, os estabelecimentos de saúde sem conexão com a internet, né? Sejam estabelecimentos públicos ou privados, com sistema de informação próprio ou de terceiros, deverão providenciar o registro de vacinação de acordo com o modelo RA campanha, né, dos registros nominais, disponível no portal, né, de serviço. Caso não seja possível tal integração, como eu já falei, o registro será por meio exclusivo do CPNI. Todas as doses registradas na campanha deverão ser enviadas diretamente à RNDS. A realidade hoje é que a maioria dos estabelecimentos de saúde não tem essa integração, né? E no caso, as UBS que utilizam o ESUS, PEC, CDS, a grande maioria ainda não é integrado, né? Essa RNDS. Para agilizar, no caso, o envio, o processamento dos dados que são digitados nesses estabelecimentos. Semana passada nós enviamos, né, um informe orientando como proceder essa integração para agilizar esse processamento das doses, né, do sistema SUS-APS. Até no informe tem lá umas orientações de como será realizado, né, as doses, o registro dessas doses lá no SUS PEC ou CDS, né? Aqui tem um passo a passo e só que é o seguinte, a dose deve ser registrada apenas uma única vez, em um único sistema de informação. Doses registradas no CPNI ou em sistemas próprios não deverão ser transcritas, né, ou realizar um novo registro. Então, um único sistema, para evitar duplicidade, né, e problemas futuros aí. E todas as doses registradas na campanha, como já falei, né, deverão ser enviadas à RNDS. APS usar o CPNI somente se o SUS, né, o PEC, CDS, não estiver preparado para o registro da vacina. No SUS não possui grupo de atendimento. Então, por isso a recomendação de utilização do CPNI para a cobertura vacinal. Então, se vocês querem estar acompanhando, né, diariamente as doses que estão sendo aplicadas e registradas no sistema, né, o CPNI é o mais indicado, né? Priorizar o sistema CPNI para a campanha. Exportação dos dados, né, e painel da campanha Localiza SUS. Mais uma vez, as informações da campanha serão disponibilizadas, né, para acompanhamento lá no gov.br, no DEMAS, né, Localiza SUS. A partir do dia 25 de março, né, em diante, já vai estar disponível esses dados para estar acompanhando, né, cobertura. E a partir do início da campanha, a gente já inicia, né, os rankings diários para estar acompanhando, né, acompanhando e cobrando os municípios que estão fazendo esse registro em tempo hábil, né? Aplicou, né, se possível, registrar no mesmo dia. Aqui nesse slide tem a tela do Localiza SUS, né, campanha de vacinação e o endereço embaixo. E até o Localiza SUS estiver disponível para a gente estar acompanhando esses dados, né, que vai ser depois do início da campanha, quase uma semana depois, tem a opção no próprio CPNI novo, vocês estarem acompanhando essas doses que estão sendo aplicadas por estabelecimento. Aí vocês vão definir o imunobiológico, a dose, né, o período de início e fim, de uma semana, 2 dias, para estar acompanhando, para não deixar em aberto e depois mais na frente se perder. Lembrando que aqui no CPNI novo, o perfil, tanto o perfil de gestor de estabelecimento como operador de estabelecimento de saúde de campanha, vocês podem estar acompanhando, né, as doses aplicadas, né, que são registradas diariamente, seja no CPNI gestão ou relatórios de doses aplicadas, conforme eu estou mostrando aqui no slide.
entrando na parte da movimentação dos imunobiológicos nos estabelecimentos de saúde, que já acontece, né, para as vacinas da rotina e da campanha, né, da COVID. A movimentação, né, na sala de vacina, entrada e saída, será feita no módulo exclusivo do CPNI, né, conforme o modelo descrito a seguir. A movimentação do imunobiológico deverá ser atualizada toda vez que houver recebimento de vacina ou quando houver saída pelos seguintes motivos. A gente até grifou aqui em vermelho, que são os únicos motivos que a gente vai estar dando saída lá no CPNI. Porque por dose aplicada, registrada, o sistema vai estar subtraindo automaticamente. Aí os outros motivos, transferência de doses, quebra do frasco, falta de energia elétrica, falha de equipamento, validade vencida, procedimento inadequado, falha de transporte e indisponibilidade. Aí, visando controlar os controles no município e no estabelecimento, possibilitando o planejamento e a logística de distribuição das vacinas. A dose deve ser registrada apenas uma única vez em um único sistema de informação, né? CPNI. Não. Doses registradas no CPNI ou em sistemas próprios não deverão ser transcritas ou ser realizado um novo registro no SUS-APS, como já foi falado. Aí todas as doses registradas na campanha deverão ser enviadas diretamente, né, à rede nacional. Aí, como eu falei aqui, o quantitativo de doses aplicadas será calculado automaticamente pelo sistema de informação. É só vocês estarem acompanhando lá naquela tela do painel lá do novo CPNI, que é essa tela aqui, de lotes, né, para dar entrada de lotes toda vez que o estabelecimento recebe, né, novas vacinas. Movimento de imunobiológico, faz a pesquisa do lote, né, preenche aqui o número de documentos, no caso do CIES, né, a data de recebimento, a quantidade recebida e confirma, né, no caso, adicionar lote. Aqui eu listei uns 4 itens, né, importantes que a gente sempre está reforçando nos e-mails e nos grupos de WhatsApp, em relação à atualização no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, CNES. Né, do mês passado para cá, a gente está divulgando bastante essa questão de manter, né, a unidade de saúde configurada, né, com aquele código 174 imunização, para definir se essa sala faz vacinação ou não, né, e entrar para avaliação também, né, do PQAVS. Sempre estar atento. Também divulgamos umas orientações, uns vídeos, né, o site também, para vocês identificarem mais rapidamente quais estabelecimentos de saúde do município não estão configurados, né, atualizados corretamente, com código 174 imunização. Aí, posteriormente, a gente pode estar, né, reenviando, né, nos grupos ou por e-mail, é só solicitar, né, para a gente, para vocês estarem realizando essa atualização. Porque muitas das vezes, né, na verdade é frequente, essa questão de a gente estar registrando e o sistema não contabilizando. É porque os dados que é saúde, ela vai passar por um processo de validação. E nem todos os atores vão ser validados no mesmo tempo. É por isso dessa demora. E em relação ao cadastramento prévio do operador do módulo de campanha influenza, também falei no início. Quem já tem o usuário de acesso ao CPNI para digitar as doses da COVID, pode utilizar o mesmo perfil de operador e gestor para digitar essas doses. Caso contrário, né, vai ter que realizar um cadastro novo lá no SCPA e para ter acesso ao CPNI Campanha Influenza. Em seguida, está vinculando, né, estabelecimentos de saúde, caso não esteja lá aparecendo naquela lista, e em seguida vincular um novo profissional, no caso vacinador. O vínculo do vacinador não se aplica para aqueles que já estão cadastrados na campanha da COVID, somente para novos operadores para registro das doses. Sempre tem vacinador, né, que é aquela rotatividade, aí vocês têm que ter atenção. O vacinador que está na sala de vacina é o mesmo é um ou outro, para poder estar atualizando.
a gente destaca, né, os grupos usados para as coberturas vacinais da campanha, como aconteceu no ano passado e outras campanhas anteriores. 5 grupos, e o numerador, né, as doses que são utilizadas, doses aplicadas, e o denominador, que é a população, para ter essa cobertura vacinal. Aí tem aqui os grupos prioritários, né, crianças, indígenas, idosos, puérperas e gestantes. Nesse primeiro momento, então, são esses grupos que a gente vai estar avaliando e mandando as parciais, rankings, uma certa frequência durante a semana. E os demais grupos não têm um denominador para a gente estar fazendo esse cálculo de cobertura. Obrigado. Vamos agora para o momento de dúvidas, né? Perguntas, questionamentos. Oi, gente, boa tarde. É Marcela de Barreirinhas, tudo bom? Pessoal, a gente vai seguir aqui a gente vai seguir quem levantou a mão, né? A sequência. Quem pediu para fazer a pergunta. Então já tem aqui muitas pessoas já na fila. Marcela, né? A gente começa por aqui, ó. São as primeiras. Vamos começar pela Eliane dos Santos. Fique à vontade, Eliane. Fazer a pergunta aí, tirar a tua dúvida. Silvio, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Silvio, eu não entendi muito bem sobre o registro da influenza, né? Porque eu acho que teve algumas mudanças aí em relação ao registro. E assim, se você pudesse explicar mais um pouquinho na parte do sistema, né? Eu agradeço. Eu não entendi muito bem. Eliane, Nós essa já mudança aqui é fazíamos. nominal, então o sistema só vai aceitar o registro lá no CPNI com cartão SUS Sim. ou CPF de cidadão, para fazer a pesquisa e assim adicionar a dose. De outra forma, não será possível. No CPNI, como era feito até o ano passado, né, que tinha aqueles blocos para digitar certa quantidade, no caso não tinha como saber em que pessoa, né, a dose foi registrada. Era quantitativo, hoje é nominal. Como a Covid. Eu comparei com a Covid porque vai ser bem semelhante o registro. Aquele mesmo sistema do Covid, no caso, né, Silvio? Isso mesmo. Entendido? Certo, entendido. Agora é o Eric Johnson. Tem certeza que é por aí, né? Oi, gente, boa tarde. Oi, Silvio. Silvio, só que eu fiquei numa dúvida aqui numa situação que tu colocou, né? Porque, por exemplo, a gente usa PEC, eu tenho 5 unidades de saúde, né? Todas as 5, 4 utilizam realmente o PEC, já manda diretamente para a base nacional, né? E tem uma que não utiliza, a gente utiliza o CDS offline. Só que o que acontece? O que eu iria perguntar, tu já até colocou, que é sobre essa questão do registro, né? Que esse ano mudou, né? A questão desse registro é nominal, de acordo com o CNS ou com o CPF, mas com relação à cobertura, que foi o que tu falou. Então, a partir do momento que eu lanço dentro do calendário de vacinação, dentro do PEC, no registro, quer dizer que eu não tenho como separar o grupo, não é isso que tu falou? E aí, como é que vai calcular isso? Porque, assim, de facilidade, para quem já trabalha numa sala de vacina, o PEC seria maravilhoso, né? Porque já estaria fazendo ali e lançando automaticamente da sala, como já é de costume, igual lançando as vacinas de rotina, né? Então, quer dizer que eu não posso fazer essa divisão, né? Então, eu tenho que lançar mesmo só dentro do CPNI agora. Eric Johnson, é o seguinte, realmente, vamos esquecer desse momento da campanha, o PEC, né?
e priorizar o CPNI para esses registros. Como a gente sabe que a campanha dura no máximo 2 meses, para a gente estar acompanhando, o ESUS não seria o sistema ideal para, né, a gente estar cobrando e vendo possíveis erros de registro. Então, o sistema, você digitou lá a dose, no mesmo instante já sobe lá para a RNDS e já vai estar visível lá no Localiza SUS, para a gente estar acompanhando. E lá você vai ver doses aplicadas, Pois é, Silvio, coberturas, mas por grupo. isso, eu Oi. entendi. É porque assim, ó, quem já trabalha na rotina, né, com os vacinadores, eles já trabalham na vacina de rotina, eles mesmos lançam, né, os meus vacinadores mesmos lançam suas doses. Só que eles utilizam o PEC. Então, eu pensei que eles poderiam continuar, porque até a nota técnica também traz isso, né? Só que fica inviável, a não ser que eu pegue e capacite todos os vacinadores para abrir uma sala do CPNI, porque no CPNI mesmo só utiliza o gestor de estabelecimento e um digitador, que é exclusivamente da Covid, na época, né? Eles faziam umas planilhas Excel, mandava para a digitação só pegava e digitava. Então, vai dificultar muito a questão também até do processo de trabalho, porque se fosse realmente continuar no PEC, se tornaria vantagem, porque eles já trabalham, né, com o PEC, né? Então, era igual se estivessem fazendo uma vacina de rotina, normalmente, e lançando, entendeu? Agora, no caso aí, vai ter que, de certa forma, se for para utilizar, tem que treinar todos os vacinadores com relação à digitação da CPNI, porque é nominal. Antes, como era mapa, era a mesma pessoa que era responsável por digitação do Covid lançava os mapas, entendeu? Então, não tinha essa dificuldade toda. Agora, a partir do momento que é para lançar só dentro do CPNI, muitos técnicos, né, que vacinam, já utilizam o PEC, já não vão saber, tem que realmente capacitar e acredito que vai dar muito, muito, muito erro de vacinação. Porque eles não têm domínio do CPNI, eles têm o domínio do PEC. E tem uma outra questão, uma reunião que nós participamos um tempo atrás, em relação aos estabelecimentos de saúde do Estado que estão integrados à RNDS, no caso, as salas de vacinas, no caso, que utilizam PEC, né? CDS. E no Brasil, pouquíssimos estabelecimentos estão integrados, né? Aí, dessa forma, o ESUS não ia usar, não vai ajudar, né? Até essa conclusão, eu até divulguei, né? Talvez você tenha visto nos grupos, nos e-mails, essas orientações. Pois é, Silvio. E aí, o que Realmente é um acontece? impacto, né? Depois de tanto Já tempo vai ser trabalhando um de uma impacto, né, forma, para todos os e vacinadores da agora, sala de vacina, e por ser nominal, agora que o submento de dados vai demorar a nível de município, mas entendeu? aí Vai no teu demorar município, muito para conseguir, a equipe porque que digita são as doses da detalhes, é Covid, CPF, é data de não nascimento, seria a mesma aliás, é o equipe? CPF da pessoa. Então, quando era só mapa, a gente já observava que sempre existiam cobranças, né, de vocês já a nível de estado. Isso. Né? Isso que sendo que era E essa só mudança mapa, já então vem era de quase. muito tempo já, né? Essa tentativa de mudar para nominal, de alguns anos para cá. Aí vira o sucesso da campanha Não, da eu estou Covid. entendendo. Eu estou falando assim, é na É. questão da cobrança, entendeu? Que, por exemplo, só mapas, como eu sou coordenador e participo também dos grupos, eu vejo que vocês cobram, gente, as informações dos municípios estão baixas, está tendo questão de processo de digitação, o que está acontecendo, entendeu? Isso sendo só mapa, que tu só coloca quantitativo, só soma. Agora, imagine isso a nível de digitação por CPF, então vai demorar mais ainda, então vocês vão cobrar muito, 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 Isso. muito. Porque, assim, Fica a critério do digitadores eles vão lançar município, por né, CPF. criar modelos de boletins, mapas, né, para estar captando essas informações. Porque o sistema vai exigir só o documento, né, para Pois é, fazer a mas aí busca. vocês vão mandar de acordo com o que sobe. E são CPFs, entendeu? Porque quando era no Isso. mapa, não, a gente só colocava o quantitativo. E às vezes você ainda cobrava de muitos municípios, o meu não tinha esse problema, entendeu? Mas muitos municípios, eu lembro demais, eles cobrando, gente, tem algum município que está com produção, que está com um mapa para lançar, para digitar, porque a gente sabe que existe sim essas determinadas de circunstâncias. Eu estou falando nessa questão. Então, a partir do momento que está a nível de CPF e nominal a questão da digitação, então vocês vão cobrar muito e vocês vão meio que se estressar com isso, entendeu? Porque vai demorar a subir esses dados, A gente vai estar infelizmente. Mas a gente acompanhando está aqui todo para esse trabalhar e para processo, toda a seguir campanha a gente dando vai um estar processo aqui ao trabalho. para dar suporte, estar ajudando vocês, até com material, né, de orientações, de roteiros de como digitar, se precisar, pode entrar em contato que a gente manda esse material para capacitar tua equipe. Não, eu entendo. Eu só estou falando essa questão, porque a gente vai ter que capacitar os vacinadores agora para CPNI, entendeu mesmo? Para Isso. eles lançarem. Então, vai ter muitos erros, eu acredito. E vai ter também essa questão dessa demora de subir dados, né? Mas, enfim, vamos trabalhar, né? Vai dar certo. Nem que seja até no Vai dar final, certo no sim, final tem uns conta o dias ainda resultado. para capacitar tua turma aí, né? Até o dia 18.
Mas aí também tem que ver que também tem outras demandas, né? O coordenador de Sim, imunização, sempre. ele não só coordena na questão de dar treinamento, ele vai para o campo, ele vai programações, tem PSE, tem um monte de coisa. Então, tentar fazer o que dá para fazer, A né? gente Mas é sabe muita coisa como para que fazer ao mesmo funciona, tempo. né? Essa coordenação do município. Vamos passar aqui para o próximo. Vai na saída. Juliana Souza. Oi, Oi, eu Juliana. particularmente amo CPMI. Sou O seu apaixonada está por muito você. baixo. A gente não está escutando aqui a tua pergunta. Tá dando para ouvir agora? O som está meio abafado. Mas continua. Oi, Juliana. Tá dando para ouvir agora? Melhorou. Pode fazer sua pergunta, Juliana. Tá dando para ouvir? Sim. Eu amo o CPNI, né? É uma plataforma que eu realmente sou muito fã. Fugindo aqui um pouco da campanha da influenza, eu gostaria só que tirasse uma dúvida com relação ao registro da Covid, porque assim, hoje a gente tem uma faixa etária que a gente tem a prioridade, mas a gente tem o grupo que é não prioritário, caso eles tenham interesse em ser vacinado, a gente deve garantir o esquema primário, que é D1 e D2. Eu quero saber se eu posso fazer esse registro no CPNI, porque no CPNI aparece para mim D1 e D2, sendo que no PEC só aparece para mim reforço. Não tinha, né? Não tinha mesmo, não. Sim, você pode fazer esse registro. Foi uma das primeiras reformulações que eles fizeram, Juliana, logo após esse ano de 2024, quando veio, né, a bivalente para os grupos específicos. Uma das primeiras mudanças que eles fizeram em relação ao registro de doses foi no CPNI, porque lá, em todos, né, só tinha reforço, e agora ele dá para a gente, né, essa opção de D1, D2 e reforço, não é isso? Então, pode sim fazer. É isso mesmo. No PEC, criança de 6 meses a menor de 5 anos, a gente tem o campo certinho. O grupo prioritário que está preconizado, a gente tem o reforço, que é o reforço agora é anual ou de 6 em 6 meses. E no meu grupo não prioritário, no CPI aparece D1 e D2. Muito obrigada, viu? Isso. Agora vamos partir para Eliane dos Santos. Quem já fez a pergunta, por favor, né, baixar a mãozinha aí de perguntas. Eliane dos Santos. Eliane já foi. Já, né? Silvio. Já Silvio. foi, Já. Eliana. Oi. Silvio, só uma perguntinha. Quer dizer que, assim, como vai ser nominal e vai ser no CPNI, nesse sistema que já usamos, todos nós já usamos, que é do Covid, né? Que é esse do Covid. Aqui em Moço tem um digitador que é só para o sistema da Covid, né? Que é o CPNI. Mas o município vai ter que elaborar um mapinha, uma ficha para essa vacinação, ou vocês vão dar o modelo para a gente? Como é que é? Desliguei. Oi. Eliane, refaça sua pergunta, porque o áudio cortou. Silvio, é porque aqui nós já temos nossa pessoa do sistema, que é o CPNI, que é aquele CPNI Covid, né? Ele já Isso. faz essa transição já, tudinho, bonitinho. Então, Ele pode agora fazer vai o ser esse registro. mesmo, Ele pode fazer registro, viu? esse mesmo digitador, ele vai ficar com essa missão. Mas o Certo. que eu quero? Porque a gente usava um mapa. Hoje não vai ser mais esse mapa, mas vocês vão dar os modelos que a gente possa estar utilizando nessa campanha, nessa vacinação, ou o município tem que criar o seu?
Esse modelo é sugestivo. Toda a campanha anterior que te mandava boletim era sugestiva. Então, o município fica à vontade para estar elaborando um modelo mais prático, né? Para captar mais informações de forma mais rápida, para estar digitando no CPNI. Mas a gente vai estar montando aqui o modelo para posteriormente a gente estar mandando para vocês. Certo. Tá bom. Era só, Silvia. Muito obrigada pela sua atenção. Boa tarde. Boa tarde. Mariana Vitorino Freire. Oi, Silvio, boa tarde. Então, só para recapitular o que o Eric Johnson já havia falado, então a gente não vai poder utilizar o PEC, é isso? Durante essa campanha vocês vão esquecer o SUS, PEC, CDS. Porque lá na nota Só técnica. focar no CPNI. Porque lá na nota técnica vem explicando que a gente pode tanto utilizar um como o outro. Mas tem as observações, os poréns que a gente tem que atentar. E o Maranhão está numa realidade que quase todos os estabelecimentos não estão configurados corretamente para estar integrado com a RNDS. Na verdade, não é só do Maranhão, do Brasil, né? Então, eles priorizaram o CPNI mesmo, para registrar essas doses. Então vai ser babado. Tá, não, é porque minha pergunta principal ia ser com relação ao registro de lotes, né? Mas isso ia ser referente se a gente fosse utilizar PEC e CPNI. Mas aí já foi... Os lotes é da mesma forma que você já fazem para a Covid, não, fazer para a influenza. Eu ia perguntar, porque assim, se a gente pudesse utilizar tanto o PEC quanto o CPNI, eu ia perguntar se a gente poderia cadastrar os lotes só no PEC, por exemplo. Mas já foi descartada a questão do PEC, vai ser só CPNI, aí veremos. E para evitar, né, inconsistência, problema futuramente, então vamos deixar de lado, né, o SUS, né? Tá, porque assim, eu observo que partindo para a vacina do Covid, as informações que eu insiro no PEC, né, elas vão para o CPNI, né, elas migram para o CPNI. É tanto que se eu fizer as transcrições e ela tiver tomado em outro lugar, as vacinas vão aparecer em duplicidade no CPNI. Mas aí, né, para a gente utilizar... Hoje, né, o CPNI e o PEC, né, o SUS-PEC, eles já estão se conversando, né, os sistemas já estão se entendendo, né, em algumas, tipo no lote, né, do que é aplicado lá no PEC, já aparece no CPNI, também já futuramente vai estar subtraindo automaticamente tudo que é feito no PEC, vai estar aparecendo no movimento do CPNI. Hoje é só o CPNI que subtrai as doses que são registradas lá no movimento. O SUS ainda vai né, ter uma atualização. Certo, entendi. Então eu vou ter que cadastrar todos os vacinadores no CPNI, né? Porque até então eu só tenho um vacinador da Covid. Aqui nós somos 14 salas de vacina, 18 vacinadores. O próximo aqui vai ser a Marta Vanessa. Boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde, Marta. Na escuta. Pois é, até você já respondeu o que eu iria perguntar, que era justamente sobre essa opção do CPNI ou SUS, né? Ou PEC, mas já foi respondido. E outra coisa que eu queria saber era a respeito do... Eu até falei com a Alice, que aqui na planilha que veio para a gente do município, Marta, da eu acho que ficou ruim, meio abafado. Refaça a sua pergunta aqui, a gente não está escutando. Está me ouvindo? O que eu vou usar como estratégia? Sim, estou escutando. Uma saída do CPNI, eu a questão do nosso município, na planilha de doses, veio trocado a quantidade da população de comorbidades com deficientes. E aí eu perguntei para a Alice como a gente faria essa correção. Ela disse que era para eu oficializar. Só que eu queria saber em qual sistema que eu encontro esse número real para eu poder estar oficializando para vocês que está errado essa quantidade da população. Marta, eu vou te... Assim, após a reunião, eu vou mandar um link
para você estar verificando sua população, que é lá no lá do IBGE mesmo, né? Cidra IBGE. Te mostro um link. No final aqui da reunião, eu compartilho com vocês o link da população. As letrinhas, né? Pois é. E ontem nós enviamos nos e-mails dos municípios, tanto o informe técnico como essa população. Foi essa planilha que você Mas assim, ó, pra gente, olhei ontem, mas eu tô e é do dizendo Ministério essa planilha, né? A gente só isso, filtrou os porque municípios do assim, da estado. população, minha população tá lá 500 e poucos deficientes e 151 comorbidades. Eu não tenho essa quantidade de deficientes. É o Ministério que mandou, né? Eles podem ter utilizado as doses que foram aplicadas na campanha anterior. E tem outra questão, alguns grupos, eles utilizam a população das doses que são aplicadas do ano anterior, da campanha anterior, como meta do ano seguinte. Pois é, só que para mim já está vindo 2 Tem que anos avaliar, com essa né? população. Tem que Isso. avaliar. E assim, o meu já veio 2 anos com essa população. Ano passado eu fiz essa mesma pergunta para fazer essa correção e esse ano veio novamente. Então tem que oficializar, né? É por isso, como é o nome dela? Marta. Marta, manda para a gente oficializado, porque eu vou só encaminhar em anexo para o Ministério da Saúde, entendeu? Só que para isso, tu precisa puxar esse dado Pois é, da tua população. Alice, eu só queria saber. Eu queria saber, era tipo, em qual sistema que eu puxaria o valor real para mim poder estar oficializando, para mim não mandar só o ofício dizendo que está errado. Mas só que a questão dela é exatamente isso, só que a questão dela... Marta, depois tu deixa... eu já tenho o teu contato, o Silvio vai te passar esses links, tá bom?